Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Beverly, da editora Chara. Hoje nós estamos então no áudio 2. Vamos lá? Mulheres como guerreiras. O fato de você ser mulher a torna um alvo mais específico e alguém digna da inimizade de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Gênesis 3,15. A inimizade é um ódio com raízes profundas e uma hostilidade irreconciliável. Ela descreve um abismo profundo que cresce com a passagem de cada geração, aumentando a hostilidade e o ódio de Satanás à medida que seu tempo se esgota e a urgência aumenta. Seu ataque contra mulheres e crianças nunca foi tão maligno, óbvio e difundido. Uma evidência inegável desse ódio é a vista na estimativa de que 50 milhões de mulheres estão desaparecidas ao redor do planeta. O que eu quero dizer com desaparecida? Essas filhas se foram e nunca serão encontradas. A principal razão para o desaparecimento das mulheres é a prática intencional do generocídio. Genocídio é o assassinato de um grupo racial, nacional, político ou cultural, mas generocídio é o assassinato fundamentado no gênero. Em seu último livro, a autora Mara cita estatísticas que evidenciam esse fato revoltante. Apenas na Ásia, talvez mais de 160 milhões de bebês do sexo feminino nunca sequer respiraram porque foram abortados. Em países como a China, a Índia, o Paquistão e no continente africano, ser menina coloca sua vida em risco. Isso pode significar que você será abusada, vendida, negligenciada ou assassinada por razões ligadas à honra. Amada, não pense que você está segura porque não vive em lugares como esses. Os números não mentem. Seu local de nascimento simplesmente significa que você vai ser um alvo de outra forma. O inimigo quer nos matar, virá até você por outra abordagem, e eu creio que ele está trabalhando intensamente para distraí-la, para que você nunca dê à luz ao plano de Deus para a sua vida. Eu não compartilho essas coisas para assustá-la. Eu quero que você entenda o peso do momento histórico no qual vivemos. Como uma filha deste tempo, você é um alvo. Ser uma heroína é escolha sua. Se não for capaz de entender a maneira como as coisas são, você considerará esses ataques algo pessoal contra seu gênero ou sua fé e, portanto, irá responder em nível pessoal. Mas ele é muito maior do que qualquer uma de nós. Não há como lutar essa batalha sozinha e nem há razão para fazer isso. Esse conflito irá exigir estratégias e suportes celestiais. Apesar de tudo, começar a partir da nossa resposta individual, apenas isso não é o suficiente. Cada uma de nós precisa estar armada com o eterno e treinada para trabalhar na companhia de outras irmãs. Por mais terríveis que os números sejam, eles são apenas um vestígio de algo mais sombrio. É hora de você levantar a cabeça e emprestar a sua voz ao que o céu deseja falar em meio a esse vazio. O enredo já foi escrito. De um lado, um inimigo implacavelmente cruel está perpetuamente empenhado em sua destruição. Do outro lado, um príncipe magnífico, que a ama de modo infalível, está igualmente determinado a fazê-la entender tudo o que ele a criou para ser. Jesus, nosso príncipe do céu, sempre irá amá-la. Seu amor é eterno e ainda mais implacável do que a amizade do seu assassino. O papel que você escolhe assumir nessa batalha é o que está em questão. Você será uma civil desarmada, uma vítima, uma prisioneira de guerra ou uma heroína? Enquanto toma sua decisão, por favor, saiba o seguinte: não existe uma posição neutra e segura. É apenas questão de tempo até que você se junte a um lado ou ao outro. É sempre melhor predeterminar a sua posição deliberadamente e ser passiva e deixar que façam essa escolha por você. Lembre-se, Deus a escolheu antes mesmo de criar a terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1:11. No meu entendimento, quando a história chega ao fim, tudo se torna muito simples. Existe quente ou frio, forte ou fraco, comprometido ou não comprometido, soldado ou traidor, livre ou cativo, herói ou vítima.
Sei que essas escolhas são muito radicais, mas elas ecoam a urgência da nossa atual posição como mulheres. Não estou querendo dizer que você está sob uma ameaça imediata de genocídio, mas estou enfatizando a necessidade desesperada da nossa resposta construtiva e proativa. Não é hora de você permanecer alheia e desarmada. Por essa razão, esse livro foi escrito. Enquanto eu escrevia, eu reli o livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que é uma correspondência fictícia entre um demônio aprendiz e seu supervisor enquanto tentam capturar um jovem. O brilhantismo por trás deste livro é o fato de que ele abre uma janela para a perspectiva do diabo e de como ele deforma e perverte a verdade para nos impedir de voltarmos para Deus. Em um trecho, os demônios se gabam de sua habilidade de distorcer o papel das mulheres. Tudo se resume à prece que uma jovem humana supostamente recitou recentemente. Meu Deus, faça com que eu seja uma moça normal do século XX. Graças aos nossos esforços, cada vez mais isso poderá significar: faça com que eu seja uma mulher frívola, uma imbecil, uma parasita. Tenho vontade de chorar diante da ironia profética dessa publicação de 1942, porque ela realmente captura a postura de muitas filhas da nossa época. Enquanto li essa citação, 4 palavras se destacaram para mim: normal, frívola, imbecil e parasita. Primeiro vamos abordar a questão do que é ser normal. Quando nasceu de novo, você deixou o normal para trás. Isso não significa que você se tornou estranha ou anormal. Significa apenas que foi despida do que é normal e comum e foi coberta com a justiça de Deus. Você pode viver nesse período de tempo terreno, mas essencialmente uma filha da eternidade. Em seguida, frívola é um termo pouco conhecido em nossos dias e que significa uma mulher sedutora ou libertina. Alguns sinônimos para frívola são galinha, devassa, piriguete e vadia. Infelizmente, todas essas palavras compõem versos em músicas da nossa cultura do século XXI. O termo imbecil foi introduzido pela primeira vez no início do século XIX para descrever alguém com um QI de uma pessoa de 8 a 12 anos de idade. No contexto da citação de C.S. Lewis, significa uma geração de filhas que se recusam a crescer e fazer a transição dos caprichos de uma garota para a sabedoria de uma mulher. Por último, parasita descreve uma pessoa que é sustentada por alguém e tira proveito de outro sem dar nada verdadeiramente útil em retorno. Essa é a verdadeira antítese de que uma filha de Deus deve representar. Precisamos apoiar os outros e dar oportunidades para os que estão em desvantagem e não tirar vantagem das pessoas. Mas olhe para as capas de revistas femininas alinhadas perto dos caixas do supermercado. O envelhecimento parece ser uma doença, enquanto a juventude passageira e a imaturidade primitiva são celebradas. Façanhas sexuais vendem a verdadeira intimidade e somos encorajadas a vivermos em flagrante extravagância, agarrando tudo o que pudermos. Quão distante estamos do nosso propósito. O normal não serve para nós, e é óbvio que o nosso inimigo sabe que somos feitas para algo a mais. O que irá determinar aquilo que qual oramos? A pressão e as circunstâncias ao nosso redor não podem moldar as nossas orações. Não podemos deixar as palavras que escolhemos à mercê da cultura em que estamos inseridas. Nossas orações devem ser estruturadas pelo céu. O Criador do céu e da terra é o arquiteto autor da nossa vida. É hora de as filhas do século XXI propagarem as palavras do céu. Talvez você não seja capaz de colocar em palavras o desejo que há em seu coração. Essa é a principal razão pela qual você precisa de uma espada. Creio que de um jeito ou de outro você anseia ser uma extraordinária heroína filha do Eterno, Deus Altíssimo, que se comporta virtuosamente, cresce brilhantemente e vive com a intenção de elevar a vida dos outros. Um dos propósitos deste livro é ajudá-la a construir o tipo de oração ousada e cheia de fé, espada, que irá de encontro especificamente ao momento histórico em que você vive. Táticas antigas. Agora não é hora de retroceder com medo. Este é o tempo em que devemos nos levantar e florescer em amor. Quando me tornei cristã, eu aprendi que Deus tinha um plano para minha vida. Eu não teria simplesmente um novo destino no pós-vida. Aprendi que minha vida importa agora. Fui comprada por um alto preço e a minha vida não pertence a mim. Por isso eu não posso desperdiçá-la. Deus queria que eu me tornasse tudo o que Ele me criou para ser. Tornar-se quem Deus a criou para ser é tanto o melhor ataque quanto a melhor defesa contra a estratégia do inimigo. Ele, obviamente, não a fez parar de respirar, então é hora de impedi-lo de sufocar a semente espiritual que Deus plantou dentro de você. Sempre que o inimigo nos oprime, é porque ele teme o que podemos nos tornar. Lembre-se de que opressores são astutos, mas na maioria dos casos, eles também estão com medo. Em certo nível, eles temem aqueles que buscam oprimir, eles temem o que a sua força os põe em risco.
Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos. Peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Êxodo 1:10. Quando as táticas opressoras de Faraó para enfraquecer os israelitas falharam, ele tomou medidas mais decisivas: generocídio e infanticídio. Então essas táticas do inimigo não são novas, elas têm uma história cruel e antiga. A Bíblia registra 2 relatos de generocídio infantil. O primeiro é encontrado no livro de Êxodo, quando o rei do Egito emitiu este decreto para as parteiras hebreias: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for um filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Êxodo 1:16. É importante notar que Faraó ordenou a morte de bebês meninos pouco antes do tempo do nascimento de Moisés. Havia a sensação de que o tempo do nascimento de um herói havia chegado? O inimigo temia um levante em potencial. Faraó adotou uma abordagem radical e sistemática para eliminar a chance de ambas as possibilidades. Contudo, a história mostra como esse ataque em larga escala fracassou e não conseguiu impedir o nascimento do menino Moisés. Como uma ironia do destino, ele foi, na verdade, criado na segurança da casa de Faraó, como um filho do Egito. Após Moisés descobrir quem ele era e o que havia sido criado para fazer, Deus usou um deserto para transformá-lo no libertador que conduziu os israelitas à liberdade após 300 anos de cativeiro egípcio. Apesar de Faraó ter assassinado uma geração de filhos, um exército, Deus agiu levantando um líder para libertar seu povo e lutar furiosamente em favor dele. A outra ocasião da Bíblia em que o inimigo utilizou o generocídio de bebês, meninos, foi na época do nascimento de Jesus. Quando os magos não voltaram para informar Herodes acerca dos acontecimentos, ele ordenou que todos os meninos hebreus abaixo de 2 anos fossem mortos. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, e era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Mateus 2,16. Que palavras assombrosas, porque não mais existem. Nesses 2 relatos bíblicos, reis furiosos assassinaram descaradamente os bebês que eles temiam carregar o potencial de mudar a história. Creio que estamos novamente à beira de uma libertação da opressão e do cativeiro. Mas desta vez são as meninas, não os meninos, que são alvo desse ataque direcionado a todos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e dão os testemunhos de Jesus. Apocalipse 2:12-17. Observe as semelhanças nas motivações dos reis amedrontados e de Satanás. O dragão amedrontado. Ambos estão com medo de perderem o poder, ambos estão furiosos e ambos guerreiam contra um povo e sua descendência. Todas as que não foram vítimas ainda possuem a chance de escolher ser uma heroína. O objetivo deste livro é armá-la, capacitá-la, porque à medida que crescermos em força, nosso Deus Altíssimo se levanta contra o inimigo.